Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB se retorna. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Como diz por aí, sextou, né, irmão? Sexta-feira, a nossa querida Irmandade, às 7h30 da manhã. Peço licença para adentrar o lar da nossa querida Irmandade e saudar um por um com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus, família de Cristo Jesus na terra e no mundo. Estamos aqui com mais um vídeo. Quero pedir perdão para nossa querida Irmandade, aos inscritos, que ontem, quinta-feira de manhã, não houve vídeo. Eu passei da quarta-feira o dia todinho dentro de uma UPA. Imagine, irmãos, dentro de uma UPA, vocês sabem, a UPA aqui de São José dos Pinhais tem leitos, né? Eu acho que qualquer UPA aí deve ter. Umas meninas que atendem a gente com dedicação, umas meninas ali que sempre traz ali, né, irmãos, um sorriso no rosto. É um local bem difícil, onde está todo mundo cabisbaixo, sem esperança, doente, mas sempre tem aqueles que gostam da profissão. Então passei o dia todinho com a minha mãe, fui sair meia-noite lá da UPA. Santo Deus, né? Para aqueles que não sabem, minha mãe ela é uma paciente oncológica, o câncer retornou e juntamente com o câncer, umas quimioterapia que ela fez, aí veio algumas doenças de brinde, né? Com doenças assim, né? Está ali sem imunidade, as doenças pegam mesmo. Irmãos, as infecções. Irmãos, veja bem, nós vamos hoje abordar esse assunto deste vídeo, irmãos. Irmãos, é deprimente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou começar de novo, né? Está ocorrendo, por parte até da crítica, irmão, está ocorrendo uma coisa bem estranha ultimamente, né? Eles estão se reorganizando, entre aspas, porque se reorganizar para fazer o bem ninguém faz, né, irmão? Só para ter aí destaque, para ter visualizações a respeito do quê? De pessoas cometendo outro crime de vilipêndio dentro de uma denominação, dentro de uma igreja. Isso estou dizendo dentro de qualquer igreja, não principalmente só congregação. Eu fico triste quando alguém chega dentro de qualquer igreja e atrapalha, até da igreja católica. Esse dia entrou a moça, quebrou todas as imagens. Ali é a fé do povo católico. Você entra numa igreja, assembleia, Deus Amor, vai atrapalhar ali, as pessoas ficam tristes. As pessoas vão ali buscar Deus. Porque você, quando entra dentro da casa de oração, você vai buscar Deus, você quer, né, uma resposta da parte de Deus, renovar a sua fé. E na congregação não é diferente. Na congregação é ouvir o próprio Deus falar pela sua guia. Houve um probleminha de tirar um cooperador, colocar outro. Porque é o seguinte, irmão, o cooperador, quando sai da igreja, quando é retirado, aí vem aí as pessoas dizendo, é perseguição, é isso, é aquilo. Irmão, eu conheço um monte de ancião, um monte de cooperadores. Irmãos, estão até hoje aí no ministério. Eles passaram alguma parte ali dentro? Passou. Vai que houve uma perseguiçãozinha pequenininha, né? O tamanho da glória que nós vamos receber, ao tamanho da coroa da vida eterna que nós vamos receber, é pequenininho, né? Então, irmãos, veja bem, colocaram aí, né, de novo, vocês podem ver que essas semanas atrás aí, eles levam pessoas para o canal deles para ficar expondo, né, a parte das pessoas. E essa pessoa aqui, irmão, colocou um vídeo de alguém cometendo o crime de vilipêndio dentro da congregação. O ancião estava explicando ali o porquê tirou, porque se não avisa a Irmandade, não deixa ninguém ciente. Aí bem capaz de o outro irmão vir na internet falar que é injustamente foi tirado. Então, irmãos, nós vamos colocar aqui esse trecho. Não é para a Irmandade se espantar não, viu, irmãos? Esse tempo estava previsto para já chegar. Quando nós falamos da perseguição na terra, quando nós falamos do final dos tempos, quando um irmão tem uma revelação dizendo que, né, que dentro de uma igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo. Teve uma vez que eu tive uma revelação
que eu entrava dentro da congregação e o pregador abandonava a igreja. E a Irmandade saía tudo da igreja. E que vinha uma tristeza. Mas de repente, vi uma voz dizendo, né? A peneira está passando. O que é a peneira? Deus não tem prazer, né, na morte do ímpio. Eu não tenho prazer do meu irmão não entrar no céu. Creio que a nossa querida Irmandade que está nos ouvindo não tem prazer. Mas a própria pessoa... Irmão, teve um pastor aí que disse bem assim: Deus só teve uma coisa que Deus respeitou no ser humano. Sabe o que é? Imagine, Deus respeitar. Deus é Deus. É onipresente, onipotente, é tudo na nossa vida. Deus acima de tudo em qualquer lugar. Mas Deus respeitou o livre-arbítrio. Se você quiser andar fora da palavra de Deus, pisar o seu pé em um barco e outro na graça, e por esse colocar o pé, ficou meio bambo, caiu bonito. A culpa não é do cooperador, do ancião, do irmão Paulo, do porteiro, do irmão de banco, desse, daquele, porque jogam eu no inferno, porque fazem isso, não. A culpa é da própria pessoa. Da própria pessoa. Porque, irmão, há jeito de nós sobreviver a muitas turbulências que nós temos dentro de uma denominação, dentro de uma fé, o qual professamos que Cristo é Salvador. Por exemplo, você tem alguma parte que você não consegue ir naquela comum, ouvir uma palavra, uma pregação da boca daquele pregador, porque você ficou ressentido. Porque aquele pregador não teve amor. Aquele pregador bateu, falando espiritualmente, no povo. Aquele pregador não teve amor. Aquele pregador é um pregador, até foi colocado por nepotismo, por que não? Não estamos ocultando isso. Foi colocado por nepotismo e não tem o dom. Foi colocado porque é irmão, é primo, é filho. Isso nós sabemos que a fatura vem depois. O que você tem que fazer, meu irmão? Minha irmã? Vai para uma outra comum. Vai buscar Deus. Apresenta aquele irmão nas mãos de Deus. Senhor, tu sabes toda a minha necessidade. Eu preciso ouvir a sua palavra. Eu preciso renovar meu coração. Eu preciso estar limpo comigo mesmo. Então, Senhor, se é de eu ir para a igreja, de eu ouvir o irmão falar alguma coisa e eu ficar ali naquele pensamento, ele está falando para mim, porque ele está pregando para mim. Irmão, teve um crítico aí, crítico velho já, de cabelo branco, né, de barba branca já, dizendo que lá na igreja, né, muitos jogaram muitos para fora, humilharam ele, perseguiram, muitos ameaçaram ele de MORTE ou de VIDA. Irmãos, se houve alguém que fez essa ameaça, foi um também que não tinha nada de servo de Deus. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro homem de Deus, mesmo afrontado, mesmo xingado, ele vai pedir para Deus abençoar aquela pessoa. Ele não vai rogar praga naquela pessoa. E hoje em dia, dentro da igreja, nós vamos encontrar pessoas. Esse dia nós vimos um culto aí do Jardim Ara, o servo de Deus pregando, que tem, o Isaac Marquisete, tem irmãos ali dentro, orando para fazer o mal para as pessoas, usando, né, os últimos cartuchos para pedir para Deus o mal do seu próprio irmão, irmãos. E isso daí é desnecessário. Irmãos, o verdadeiro amor, você é confrontado, você é xingado, mas você tem que devolver pétalas de rosa. Eu sei que é difícil. O ser humano é difícil. Né, irmãos? E se o ser humano conseguir chegar a esse estágio, ele pode saber que Deus vai o abençoar grandemente. Irmãos, nós temos aqui, eu vou colocar esse vídeo para mandar de ver a gravidade que está dentro do nosso meio. A Irmandade não se espante, a Irmandade quando vê pregações adulteradas aí, né, porque as pregações são boas na internet, porque a Irmandade se alimenta, a Irmandade tem fome.
É que nem a irmã. Ó, irmão Paulo, lá no Brás foi pregado Salmo 91 e no Jardim Ara, aqui dessa quinta-feira, Salmo 91. Deus confirmou na minha vida. Então nós temos confirmações, nós temos esse alimento espiritual que está na internet mesmo, não tem como tirar, né, irmãos? E nem vamos, porque a Irmandade sente necessidade de se alimentar espiritualmente. Porque o mal está tão grande na internet, irmão, que a Irmandade precisa, viu, irmãos? A Irmandade precisa desse alimento espiritual. Tem um culto online, tem as pregações presenciais, tem os cultos lá. Irmãos, muitas almas estão retornando para a igreja por causa dessas pregações que nós estamos colocando. E pessoas de má intenção, pessoas do mal, com L bem grande mesmo, né? Do L bem grande, do U, né? Pode colocar os dois mal, o do L e do U, né? Bem, sabe? Mal feito e o mal mesmo com U, né? Que distorce as pregações aonde a nossa querida Irmandade se alimenta espiritualmente. Então eu vou colocar aqui esse trechinho desse vídeo, desse crítico, ele tem prazer de fazer isso, né? Tirar as esperanças espirituais. Mas, após esse vídeo, vocês vão se alegrar. Vocês vão ver um mendigo que se arrependeu de ter saído de dentro das casas do Senhor. Talvez até deu crédito a essas pessoas que se dizem ser da reforma, se dizem ser da crítica, que se dizem ser ajudando a você se libertar dessa seita. Agora você vai ver uma pessoa que talvez deve ter saído nesses conformes e hoje sente necessidade de retornar à casa do Senhor. Preste bem atenção, irmão. Olha só. Irmãos, Explica para a igreja. Ele não vai mais atender, ele não vai atender mais como cooperador nessa congregação. A mentira tem que sair, viu, irmão? Aí o assunto, irmão, foi tratado pelos mais Ela vai antigos. cair a mentira. Mentira. Irmãos, o A assunto. igreja aqui não é inocente, irmão. Então tá melhor, essa igreja sabe melhor, né? Então, irmão, foi tratado e encarado pelo servidor mais antigo do São Paulo. Então, irmãos, aqui eu acho que sentaram um cooperador e o ancião, ele diz que ele não vai mais atender nessa igreja, né? E alguém ali, irmão, influenciado pela crítica, que não é nosso irmão, não é, porque pode ver que os demais ficou quietinho, só clamando o sangue do Senhor Jesus, porque o culto na congregação não é para discussão, o culto é para você sentir Deus, do hino do silêncio até o último hino, que é o da despedida, que glória a Deus, a igreja fica aguardando, porque naquele último hino de tudo, que agora a igreja não a levanta mais, irmãos, Deus ainda faz milagre. Alguém levantou ali e falou contra o ancião que ele estaria mentindo. Irmão, esses são os confrontos que nós estamos tendo. Essas são as pessoas que a gente olha do lado, a gente acha que é servo de Deus, a gente acha que é ali um santinho. Mas estão disfarçados, estão bem alimentados também pela internet, por esses que gostam de botar fogo no parquinho, irmãos. Então, irmãos, nós vimos de um lado pessoas que eram da congregação e que fazem esse tipo de coisa. E pessoas que congregam. Ah, mas eu sou... meu irmão, não tem argumento. Mas, Paulo, eu sou da congregação e não sou de acordo. Então, você é da congregação e não está de acordo. Então, você é o idólatra de templo, que você fala que você é da congregação e não está de acordo. Você está dentro da denominação e está com politicagem. Porque se você estivesse dentro da congregação e falasse para mim, estou servindo a Deus dentro da congregação, tenho uma opinião diferente, mas eu sei que ali dentro, irmão Paulo, o que prevalece mais, apesar dos pesares, apesar das chateações que você tem com o seu irmão, com alguém ali, fica sentido, que isso daí não estou tirando, né? Isso daí acontece mesmo, somos seres humanos, a igreja não é tão perfeita, mas procuramos a perfeição que é Cristo Jesus. Então você não está ali para servir a Deus. Esse irmão que confrontou o irmão do ministério lá na frente, ele não está ali para servir a Deus. Ele está ali para adorar um homem, para idolatrar um homem.
Ah, o irmão aí foi tirado injustamente. Vai ver que ele não sabe nem do que aconteceu direito. Vai ver que não sabe. Só. Porque a pessoa quando é sentado, ele tem que chegar para a Irmandade e falar que foi injustamente. Irmão, todos. Uma vez eu encontrei com um cooperador que ele traiu a mulher dele, pegaram ele no motel. Mas como eu nunca virei a cara, sempre saudei, quem vai dar? O céu é Deus, não sou eu. Eu conversando com ele assim, sabe, descontraído. Aí ele veio falar, irmão, você viu a perseguição que veio sobre mim? Ministério assim, os anciães. Poxa, eu falei, mas o irmão não tem nem vergonha na cara de falar isso. Eu conhecendo ele, sabendo o que aconteceu. Olhei para ele e falei, ainda traiu a mulher. Ficou pregando 2 ou 3 meses lá, ninguém comia a palavra. A igreja doente. Foi quando Deus fez a justiça. Deus trouxe à tona. Irmão, santo Deus. E teve um irmão que Deus levou nessa igreja para avisar que ali tinha espírito de adultério. E esse irmão foi taxado como irmão que levantava pela carne. Então, irmãos, vamos ver mais o restante que vocês vão se surpreender. Fica até o final. Vocês vão. Se aqui a Irmandade está vendo o final dos tempos dentro da igreja, vocês vão ver o que Deus está fazendo obra por este Brasil afora. Aqueles que estavam lá no jugo, estavam lá arrependidos, Deus retornando com ele. Vamos ver só um pedacinho. O Senhor mesmo que pegou o documento na mão do irmão Heber e levou o irmão Claudio Marçola. Então tem que explicar. Foi você que pegou o documento e levou para a mão do Claudio Marçola. Você sabe sim o que aconteceu, gente. Olha, esse crítico aí, ele é um crítico que ele gosta, ele vive disso. Ele gosta de colocar sensacionalismo e o que ele usa é isso, né? É de expor mesmo a igreja, de expor as pessoas, né? Pessoas que vão no canal dele ali, ele faz live, faz as coisas e depois joga a culpa na igreja, né? A pessoa já vai sem esperança e já vai ali com um tipo de ressentimento e é alimentado mais ainda com este ressentimento. Mas, irmão, vamos falar de coisas boas agora? Vocês estão vendo aí os final dos tempos, viu, irmão? E a internet está alimentando esses cabras aí, que estão chegando dentro da igreja se achando, né, que pode fazer isso, né? Isso dá cadeia, isso é vilipêndio, atrapalhar o santo culto, correto? Agora, olha que coisa linda. Vocês estão preparados para ver um vídeo lindo? Um vídeo maravilhoso, irmão? Olha só que coisa linda, irmão. Deus, esse irmão aqui estava afastado. Parece que retornou, olha só. Veja bem. A palavra de Deus, ela fala que Deus habita entre meus louvores. E graças a Deus, Deus me deu o dom de louvar, poder louvar, glorificar Ele. Fui levita há algum tempo, músico. E por um motivo ou outro eu vim se afastar da palavra de Deus. Acabei caindo no mundo das drogas, no mundo do crime. Paguei alguns anos de cadeia devido à ignorância minha do passado. E agora já pensando em desistir de tudo, Deus reabriu para mim uma porta. Encontrei pessoas do bem que me motivou, me mostrou que a vida não para por aqui e que acima de tudo, que Deus ainda é na minha vida. Então, devido a isso aí, com muito orgulho e muito amor no coração e carinho, vou tocar um louvor e vocês prestem bem atenção na letra dele. Olha só, irmão, encontrou pessoas que disse para ele que Deus ainda é na vida dele. Ele foi para o mundo das drogas, desobedeceu, achou que nessas pessoas, né, que, nossa, ouviu pessoas assim, sai da igreja, né, a congregação é isso, a congregação joga no inferno, e a pessoa se iludiu com esse tipo de pessoas, e eles não deram a total, né, eles acham que dinheiro, se desse dinheiro pro rapaz comer, se comprasse a moto pro rapaz, se comprasse isso, comprasse aquilo, estaria ajudando. Mas o principal de tudo, eles não ajudam esses críticos.
Não ajudam. Me perdoe, vocês não ajudam. Vocês usam a vida das pessoas aí para atacar uma denominação em que essa denominação ela não joga ninguém fora. Correto? Veja bem, irmãos, que hino esse servo de Deus, morador de rua, mendigo, que agora Deus fez a obra, vai cantar. É emocionante, olha só. Forasteiro sou no mundo, neste mundo estranho, para o céu vou caminhando, onde os fiéis entrarão, viverei. Glória a Deus. Entraremos e viveremos. Pois o número do santo Deus, eu serei contado por Deus, com a multidão cantando. Ansioso, E louvar mudou um pouco? ao Senhor, Santo Deus. entrarei com regozijo no celeste lar de esplendor. Viverei com os fiéis Santo Deus, me arrepio todo. para sempre. Viveremos. Lá no céu, pois o número dos Céus. santos eu serei contado por Deus. Santo Deus. Santo Deus, irmão. Santo Deus. Olha, vou falar coisa para vocês, irmão. Peregrino sou no mundo, neste mundo de ilusão. E aí diz de céu, de vida eterna. Irmãos, nós não estamos para perder mais tempo, irmãos. A internet foi feita para todos, para o bem e para o mal. O que nós estamos colocando aqui é para você, irmão da Assembleia de Deus, para você, irmão da Deus e Amor, e para você, irmão da Congregação Cristã no Brasil, nossos irmãos em Cristo Jesus. Retorne para a casa do Pai. Se teu irmão brigou contigo, a casa é do Pai, não é do irmão. Vocês já viram numa residência onde tem o pai e a mãe que amam os filhos, mas os irmãos brigam. E o irmão fala, não vou mais na casa do meu pai por causa do meu irmão. Vai na casa do seu pai, que a bênção que vai cair sobre a sua cabeça é do seu pai. E às vezes você indo para a casa do pai e você se revestindo das armaduras, você terá força para perdoar o seu irmão que tanto mal te fez e para expulsar aquele espírito de dentro dele de confusão. Irmãos, é forte isso, muito forte. Eu peço encarecidamente a nossa querida Irmandade. Eu vou deixar, como de costume, no final desse vídeo, eu vou deixar uma mensagem bem gloriosa, bem linda, e falando aí pela boca do nosso, ele era cooperador na congregação, nosso querido irmão Marcelo, ali dos Estados Unidos. Um dom glorioso. Quando estava na congregação, um dom maravilhoso. Um dom glorioso. Só que a Bíblia, a leitura, o estudo prejudica o espiritual. Correto, irmão? Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato Esse amor mundo é tudo de ilusão, Cristo irmãos. Jesus. É tudo Como mentira. É tudo aparência. As moças, os jovens, os moços, os homens
Aleluia. Não se vendam. Hoje você tem um corpo bonito, uma aparência, aleluia, um futuro traçado por Deus como José. E o inimigo vai se atravessar no caminho, querer apresentar outros pratos, mas ele é mentiroso. Ele dá com a mão e tira com a outra, glória ao Senhor. Fica na simplicidade, fica no Senhor, espera tudo em Deus. Não troca o que Deus tem te dado, que é esta graça maravilhosa. Não se venda, não entra em situações que amanhã tu vais ter um grande aborrecimento, aleluia. José poderia ter se entregado para a esposa de Potifar. Ele poderia ter falado assim, ó: os meus irmãos me venderam, meu pai certamente nunca mais vou vê-lo. Eu estou aqui nessa situação por causa do dom, por causa do que eu contei, aleluia, o sonho que Deus me deu. Eu estou aqui nessa situação porque eu amava meu pai, porque eu respeitava ele, porque eu obedecia a ele. Ele poderia ter entrado uma revolta nele, glória ao Senhor, e falado: sabe o que? Eu vou me deleitar mesmo, eu vou aproveitar enquanto Potifar está longe, eu vou aproveitar da casa, da comida, pois eu tenho a sua senhora. Mas não, irmãos, ele lembrou do que ele aprendeu na casa do pai dele. Ô mocidade, irmãos nossos, cada um de nós ouvindo essa palavra online, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na Ásia, onde quer que seja nesta face de terra, não vale a pena o pecado.